No ar com você, mais um programa Cabeça para Cima que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima, que sempre quer provocar você com boas reflexões, com temas que informam, orientam e também edificam a sua vida. Por isso a gente gosta de receber o seu e-mail, a sua mensagem, a informação pelo Facebook ou qualquer mídia social, dizendo os temas que você gostaria que fossem debatidos aqui em nosso programa. Porque quando você quer, a gente vai falar sobre esse tema. Cabeça para Cima de hoje volta a conversar com você sobre escola bíblica dominical. Porque os ensinamentos bíblicos, eles além de fortalecerem a nossa fé, eles também ajudam a construir valores éticos e morais. Além dos púlpitos da igreja, fóruns muito importantes de estudo da palavra são as escolas bíblicas. Sua igreja, ela tem escola bíblica? Se ela não tem, tem pelo menos um projeto de escola bíblica? Assiste o Cabeça para Cima de hoje, você vai ter informações importantes e que talvez ajudem a melhorar os projetos que você já tem ou, quem sabe, despertar a sua igreja para efetivamente ter uma escola bíblica. Nosso informativo e eu espero você já na nossa sala de debates. O estudo da Bíblia é um trabalho que desafia e dá satisfação, oferece muitos benefícios nesta vida e ajuda a igreja a se equipar para ficar na presença de Deus eternamente. Se o ensino bíblico for abandonado e for feita apenas uma apresentação superficial do Evangelho, os princípios cristãos estão comprometidos, as crianças, jovens e o futuro moral. A igreja que desiste de ensinar, além de estar desobedecendo a ordem de Jesus, está entregando os pontos para o adversário, fazendo da preguiça e do comodismo o seu evangelho. Não existem estatísticas, nem mesmo denominacionais, para indicar se a frequência à escola dominical está mesmo em queda, como se queixam tantos pastores e educadores cristãos. Mas ninguém tem dúvidas de que a instituição está longe da sua extinção. E mesmo não sendo uma unanimidade, ela continua contando com forte apoio entre os evangélicos. Escola bíblica, ela não corre o risco de extinção? Será que isso é um fato mesmo? É o que a gente tem presenciado aí no tempo, no dia a dia, das nossas igrejas? Hoje a gente vai conversar sobre desafios da escola bíblica dominical e aqui no estúdio eu recebo o Renato Vargens, ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, é também conferencista e escritor. Sempre que a gente convida, você está aqui, nosso agradecimento, Renato. É uma alegria, Celeste, retornar a esse programa e debater e discutir um assunto tão profícuo, tão rico e tão emblemático como é a escola bíblica. Perfeito. E aí, é esse público que vai já responder a pergunta inicial. Está ou não está em extinção? A Denise Guimarães, ela é pedagoga e é também consultora em gestão ministerial infantil. Obrigada por estar aqui, Denise. Você tem trabalhado com escola bíblica infantil? Tenho, e eu quero agradecer o seu convite mais uma vez, com um tema tão relevante, tão importante, não só na vida de crianças, de adolescentes e jovens. E peço a Deus que a gente possa estar sendo bênção na vida de tantas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. Perfeito. A Denise também tem estado aqui em outros momentos que a gente tem falado, inclusive, sobre esse tema de ensino bíblico. E hoje eu recebo também o pastor Jonas Celestino Ribeiro. Ele que é pastor da Comunidade Batista do Rio, é escritor de revistas para a Escola Bíblica Dominical. Primeira vez comigo no Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada, pastor. Obrigado pelo convite. Eu espero poder contribuir para esse tema ao qual estou ligado há muitos anos. Há 28 anos que eu escrevo materiais para a escola bíblica e tenho um carinho muito grande por esse tema. Bacana. E o senhor que escreve para a escola bíblica, o que o senhor acha? A escola bíblica, ela realmente não corre risco de extinção? Tantas igrejas já não têm mais escolas bíblicas, acham que esse é um projeto que já cumpriu o que tinha que dar? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, a escola bíblica, se pensarmos na escola bíblica como a EBD, com o D no final de dominical, realmente ela tem sofrido muitos abalos.
Mas se ela é uma escola bíblica e se usarmos todas as tecnologias possíveis hoje e adaptarmos, né, às novas realidades do nosso público-alvo, crianças, jovens, os próprios adultos estão muito ligados, antenados. Né, Antenado é um outro programa, pastor, aqui é cabeça para cima. E, assim, ligados à internet, usando os recursos, né, iPad, iPhones. Se nós produzirmos conteúdos privilegiando todas essas mídias, e também flexibilizando o horário em questão de pequenos grupos e tudo, realmente a escola bíblica ela nunca irá morrer. Nunca irá morrer. Perfeito. Eu vejo também assim, eu acho que as igrejas elas estão se inovando, elas não podem perder o foco do ensino da Bíblia, usando todas essas tecnologias, mas elas acabam também se adaptando a esse nosso momento, né, essa nossa nova sociedade. Eu vejo muitas igrejas abrindo em outros dias, em horários flexíveis, justamente para atender esse público cristão, né? Que precisa, o ensino bíblico é importante para todas as faixas etárias. Né? E é um momento em que são pequenos grupos, né, dentro de salas, e onde aquelas pessoas, onde os servos vão estar podendo tirar suas dúvidas, porque no culto é um momento de adoração, mas a escola bíblica é um momento de aprendizagem, onde vai estudar a Bíblia, com criatividade, com temas relevantes e atuantes para as tantas questões que temos nessa sociedade, mas é fundamental que se estude a palavra de Deus. Né? E as igrejas precisam dessa adaptação para esse tempo tão agitado, né, de pouco tempo, e que as pessoas têm que se adaptar aos seus horários, né? E a igreja precisa atender esse público, porque esse povo que está se convertendo, vidas têm sido salvas, mas elas precisam do embasamento bíblico para poder viver o seu dia a dia com Deus. E é na escola bíblica que elas vão tirar essas dúvidas, né? Aprender a andar com Deus. Renato. Eu penso como eles, acho que eles trouxeram algumas percepções absolutamente saudáveis e vejo dessa mesma maneira, dessa mesma forma. A gente pode e deve otimizar a escola bíblica para que a gente possa atingir a igreja de uma forma ampla e específica. Talvez a pergunta que eu vou colocar agora, talvez ela já esteja até um pouco embutida no que vocês falaram, mas assim, quais são os principais desafios da escola bíblica hoje? A gente já viu um pouco disso, né? De repente, ela fica mais atenta ao mundo atual, né? ao momento em que vivemos. Esse certamente é um grande desafio. Mas quais são, na opinião de vocês, que lidam com isso? Quais são os principais desafios da escola bíblica? Primeiro, a gente precisa fazer uma leitura da sociedade a qual a gente faz parte, né? Nós somos um país onde você tem bolsões de pós-modernidade, de pré-modernidade e de modernidade, né? Se por um lado o Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais, Manaus, Recife, você encontra a relativização que é consequência de uma estrutura pós-moderna, por outro você encontra pelo interior do Brasil e até mesmo em algumas cidades próximas perspectivas pré-modernas. Então, quando a gente entende isso, a gente compreende também a complexidade do ensino. Por que eu digo a complexidade do ensino? Porque, na minha perspectiva, a igreja está respondendo, ou está tentando trazer algumas respostas que não estão sendo feitas, perguntas que não estão sendo... respostas a perguntas que não estão sendo feitas. E, automaticamente, por não estarmos conseguindo responder essas perguntas, nós geramos, né, ou por estar respondendo perguntas que não estão sendo questionadas, nós geramos um desestímulo nas pessoas quanto à participação efetivamente daquilo que tem sido ministrado ou daquilo que tem sido aplicado por professores. Então, acho que a gente precisa entender, na minha perspectiva, né, a escola dominical ela encontra-se em estado de metástase. Eu tenho pregado no Brasil todo e aonde eu chego, independente da denominação, há uma reclamação parte dos pastores, ainda que não hajam dados específicos, mas os pastores dizem que a média de frequentadores de escola bíblica é 40%. Então,
A gente não está entendendo o contexto social do nosso país, a gente não está conseguindo responder perguntas, ou a gente está respondendo perguntas que não estão sendo feitas. Além disso, tem a complexidade da schedule, de agenda, né? A vida das pessoas se transformou numa vida muito mais corrida e automaticamente as pessoas acabam sacrificando, né, algumas agendas e efetivamente elas sacrificam a escola bíblica. Então a gente precisa olhar, ter uma cosmovisão da sociedade a qual a gente faz parte, entender que país é esse, que mundo é esse e tentar trazer respostas às perguntas que estão sendo feitas. É claro que o Evangelho e que as Escrituras precisam ser ministradas, mas elas precisam ser ministradas dentro do conceito de contextualização. Porque o que eu vejo é o seguinte, a contextualização, ela é feita. Tem gente que continua fazendo a contextualização do século XVII, século XVIII. Não adianta, né? Nós precisamos contextualizar a mensagem dentro de um contexto ao qual a gente esteja inserido. Então, que mundo é esse? A gente tem que tentar responder, né? Que sociedade é essa? Que cidade é a que eu vivo? Que país é esse que eu estou inserido? É contextualizar respeitando o ambiente cultural. Claro. O Rio de Janeiro é diferente do Pará, claro, do Sul. Não tenha dúvida. Então, é trazer essa Bíblia respeitando esse ambiente cultural. Mas a contextualização, né? ela está inserida, ela respeita o contexto cultural. Né? Não tem como você contextualizar sem que você respeite o ambiente. Isso traz também um problema clássico nas denominações, que é o problema de currículo. Que normalmente as editoras das denominações ficam basicamente no Sudeste. É verdade. Por escritores também do Sudeste. E um currículo formado para Nordeste, Norte do país, Centro-Oeste. Então, há uma dificuldade curricular de perguntas e respostas a partir de contextos culturais, urbanos, culturais. Né, de grandes cidades, não são perguntas de contextos rurais, de pequenas cidades, com certeza. Apesar da globalização, apesar. Sem né? dúvida. Mas as estruturas são diferentes, então cada região tem uma cultura própria, cada cidade tem uma cultura própria, e para mim esse é um dos grandes desafios, né? o chamado um currículo unificado. Eu creio que cada denominação tem a sua base fundamental, tem suas doutrinas fundamentais, precisam ser fixadas, né, pelos membros das igrejas. Mas há questões, né, como foram indicadas, que a pessoa precisa entender o seu mundo, a sua sociedade. A escola bíblica, ela não é só formação de conhecimento bíblico. Não é só o conhecimento bíblico, que isso é fácil. Transmitir conteúdo. Decorar alguma coisa assim, de 1000 perguntas sobre a Bíblia, resolve. Na verdade, não sei, eu quero aprofundar um pouquinho isso com vocês, mas talvez assim, né, essa seja uma das principais questões. Qual é o objetivo da escola bíblica? Qual é a missão da escola bíblica? Qual é o conteúdo que prioritariamente tem que estar na escola bíblica? Talvez essa questão da contextualização, ela seja o maior problema na medida em que, quando ela não acontece, parece que o que está se falando... A contextualização tem que ser um instrumento, não um fim. Não um fim, com certeza, com certeza. Uma coisa é o fim, o objetivo. Qual é a missão da escola bíblica? Qual é o conteúdo princípio que aquele tipo de escola ou esse tipo de escola vai oferecer, né? Porque quando eu quero estudar pedagogia, por exemplo, quando eu quero estudar ensino, eu busco um curso que vai falar sobre magistério, vai tratar a pedagogia. Se eu quero ser engenheiro, eu vou buscar uma escola que me ofereça conteúdo, né, da engenharia e assim por diante. Se eu vou para uma escola bíblica, que tipo de conteúdo que eu estou buscando ali, o que é que eu quero aprender? E a outra coisa é como esse conteúdo, ele efetivamente é oferecido, né? A contextualização para que ele não comece a parecer que isso é coisa de antigamente, isso não serve para o meu tempo. Isso é coisa de gente que não tem visão. Eu já preciso fazer o meu primeiro intervalo, tá? Então a gente dá uma paradinha e eu volto abrindo espaço para vocês. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Cabeça para cima de hoje, conversando com você sobre escola bíblica, não necessariamente dominical, mas escola bíblica. Queridos,
Vamos lá, essa questão de conteúdo, missão da escola bíblica, qual deve ser o conteúdo, principalmente, da gente a ser trabalhado na escola bíblica? O pastor Jonas levantou ali uma bola, né, de que não necessariamente só conteúdo bíblico, é mesmo provocação aqui para vocês. Mas assim, eu vejo o seguinte, acho que o pastor Jonas pode até falar com muita propriedade mais sobre o conteúdo, mas eu tenho que tratar em relação ao foco. O objetivo da escola bíblica é formar crentes que vivam para a glória de Deus e que sirvam a cidade. Ser sal da terra. Então, os nossos cristãos, os crentes das nossas igrejas, eles precisam receber ferramentas para que eles possam viver a vida de forma que Cristo seja glorificado através dos seus testemunhos. E, ao mesmo tempo, para que sirvam a cidade a qual estão inseridos. O problema, muitas das vezes, é que a gente não tem um foco de missão. A gente introjeta nos alunos um bocado de conteúdo que não vai servir de absolutamente nada. Então, a reflexão é, de que maneira eu posso glorificar Deus e servir a cidade a qual eu estou inserido, e de que forma eu posso ter conteúdos que capacite os cristãos a viverem para a glória de Deus e expandir o reino do Senhor? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa ser feita. Por quê? Porque a gente está pegando alguns conteúdos, alguns conceitos, não estou dizendo que não sejam importantes, que são, assim, que foram úteis em determinados momentos da história, mas que já não são mais. E automaticamente a gente continua trazendo respostas para as perguntas que não estão sendo feitas. Então, quais são as perguntas da sociedade a qual a gente está inserido? A gente precisa trazer respostas, né? Mas para isso a gente precisa ter conteúdo, né, que não é fácil, como ele bem disse, mesmo porque a gente vive num país de condições, de condições continentais, né? O tamanho desse país é absurdo, as demandas são significativas, mas a gente precisa refletir de que maneira a gente pode alterar isso. Porque o conhecimento bíblico, ele é o fundamento. Sim. Mas aí temos que responder que tipo de conhecimento bíblico. É um conhecimento sobre a Bíblia, ou é um conhecimento que habilite o crente a dialogar consigo mesmo, a dialogar com Deus, as chamadas disciplinas espirituais, a oração, a comunhão, de conhecer a Deus de forma que ele se alimente disso e também conhecer o mundo em que ele vive. Então, para mim, a missão da escola bíblica é, primeiro, dar conhecimento da palavra para a pessoa, prepará-la para a vida. Daí um currículo de escola bíblica tem que preparar a pessoa para a vida, questões de família, questões de moral, questões éticas. Né? Enfrentar esses desafios do dia a dia, né? Ele tem que ser preparado para a vida. A escola dominical pode trabalhar isso, na escola bíblica. Deixa eu pegar o termo mais... É porque eu sou das antigas, né? Então, a escola dominical já sai na minha boca com a maior tranquilidade. A gente até acha isso. A escola dominical. A escola dominical é o sinônimo da escola bíblica, ainda que ela aconteça no outro a minha cabeça opera assim, escola bíblica, mas aquilo que vem espontaneamente é a escola dominical. Né? E preparar a pessoa para a vida. E também uma coisa que as igrejas normalmente fazem é preparar a pessoa para o desempenho do seu ministério, da sua missão. O serviço, né? O serviço. Né? E a escola bíblica tem que ter esse papel, não importa o horário que ela seja feita, que dia da semana e que metodologia seja usada, né? Se são grupos de discussões da internet, se são grupos físicos, né, numa sala, na escola, lá na igreja, no edifício de educação cristã, seja no espaço livre, né? Alternativo, uma praça. O legal é que um paradigma está sendo quebrado, uma pizzaria dominical, né? Agora já não é escola bíblica. E, gente, olha, eu acho assim fundamental isso que a gente está colocando aqui, né, de ampliar essa visão do objetivo que passa pelo formato da escola bíblica, porque o que a gente acaba percebendo é isso mesmo, né? As crianças, elas ainda vão para a escola bíblica porque é aquele momento, os pais levam, estão na igreja, parará, aí vão lá. Daqui a pouco o adolescente ele ainda vai, porque ele ainda está muito sob o comando dos pais. Os jovens, eles já não vão mais, né? Porque agora já depende deles e muitas vezes porque eles não conseguem perceber relevância. E porque quando eles começam a se confrontar
com as perguntas ou as respostas que eles têm nas universidades, Exato. nos fóruns seculares. Eles dizem, bom, isso aqui, aquele negócio lá não tem nada a ver. Né? Aquele negócio aquilo é coisa... E eles não têm a substância de responder, de enfrentar o mundo, porque eles não conhecem Eu a acho que palavra. o seguinte, uma frase que eu gosto muito de usar, a igreja no domingo, vou usar o domingo, tá? Ela é eclésia e durante a semana ela é diáspora. Ou seja, nós nos reunimos no nosso santo ajuntamento e juntos estudamos, aprendemos. Mas esse aprendizado tem que reverberar por onde nós andamos. E não tem reverberado. Por quê? Porque a gente não tem conseguido incutir na cabeça dos nossos jovens, adolescentes e até mesmo adultos, conhecimento para que eles possam se contrapor, né, a pressupostos doutrinários, filosóficos que a vida tem projetado no coração dessas pessoas. É aquilo que o senhor estava falando sobre a missão. É essa missão que esse público não está entendendo. Não consegue realmente pegar esse ponto. Porque aí chega a juventude... Mas o problema não está no nosso público, o problema está na gente. Na gente que passa O a problema missão. está em nós, modelo, pastores, na oferta, Está no nós comando, pastores, está no nós comando. professores. Na oferta. Comando. Na oferta. Está na liderança. Então, passar esse ponto, Que essa ninguém missão, pode, né? ninguém tem condições de dar Eles aquilo estão que ali não para recebeu. receber. Ok, então tendo entendido e tendo aqui trazido essa provocação, né, de que a escola bíblica ela também deve ser uma escola de ensino para a vida, de formação integral, né, que também considere o indivíduo como um todo, não só para a vida dele dentro da igreja, mas para a vida dele, onde ele estiver, por onde ele passar, que o capacite a enfrentar todas as questões da vida, né, do mundo, né, porque a gente está aqui. E a gente tem que ser crente no mundo, não é no monte não, é no mundo. Né? É no Fazer a mundo, diferença no mundo, né? Exatamente. Fazer essa diferença. Tendo entendido um pouco essa questão, que passa pela escola bíblica não ser necessariamente só dominical, mas também usar o resto do tempo, qual seria o conteúdo, então? Que proposta de conteúdo, mesmo que a gente não vai fazer um currículo aqui, mas como que vocês alinhavam o que seria uma proposta de conteúdo? Olha, Celeste, eu tenho uma visão, assim, para criança que serve para qualquer um, né? Porque essa visão do ensino bíblico, ela não é uma receita de bolo. Com certeza. A Bíblia é o que vai ser ensinado. Aham. E essa Bíblia tem que fazer diferença na vida dessa criança, do adolescente, do adulto, mas eu vou falar na minha visão pedagógica, que eu lido com crianças, ensino de crianças, né? Então, não é uma receita de bolo, a gente tem que entender quais são as necessidades desse público, dessas crianças, né? Trazendo a palavra de Deus para que ela possa ter, de forma eficaz, relevante, para que ela possa ter uma resposta para os seus questionamentos. Trabalhar com a criança é mais fácil, porque elas perguntam, elas falam, e a importância da escola bíblica é essa, é um espaço em que as pessoas podem ser ouvidas, e é necessário que elas sejam ouvidas, né? Porque não é só transmitir um conhecimento, elas precisam questionar. Então, trabalhar com a criança é muito prazeroso, porque elas vão questionar ali, tia, mas olha, está acontecendo isso comigo. E aí entra o momento da gente contextualizar e dar embasamento a essa criança para que ela possa crescer com uma vida espiritual, sendo um cristão mais saudável e ativo e relevante para essa sociedade. Eu acho que isso tem que acontecer em todas as faixas etárias, né? Nem todo mundo se converte quando criança. Uns vão como adolescentes, outros como adultos. Então, esse ensino, ele tem que ser muito dinâmico. Eu vejo assim, quem vai passar esse ensino, aí vem a capacitação, né? Pastor Jonas aí dá tantos cursos, tem que capacitar essas pessoas de forma muito relevante, positiva e eficaz, para que esse ensino bíblico possa ser passado para qualquer público, qualquer idade, fazendo discípulos que façam diferença nesse mundo. Eu creio que o currículo, ele é uma construção. Vai variar de igreja para igreja, mas assim, de modo fundamental, eu penso o seguinte: primeiro, você tem um bom conhecimento do próprio desenvolvimento da revelação bíblica. O panorama onde se deu, você tem que ter esse conhecimento. Histórico. Relacionar, qual a relação que tem Gênesis com o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse com o livro de Jó. As pessoas elas não conseguem fazer esse tipo de operação no conhecimento bíblico. Então,
Por exemplo, Davi, qual a importância de Davi, as promessas feitas a Davi, são promessas para sempre, não são, né? Esse conhecimento do desenrolar da revelação bíblica foi tanto a história quanto o ambiente, né, sociocultural da revelação bíblica são importantes que se conheçam. E também a pessoa ser ensinada a como atualizar esse tipo de conhecimento. Qual a relação que a Bíblia tem com as questões atuais? Mas para que ela faça isso, ela tem que estar ligada às questões atuais. Quais são as perguntas? A pastor Renata mostrou bem que a questão há perguntas que não se fazem mais. A exposição das Escrituras ela é fundamental. Ele está certíssimo. Nós precisamos expor a Bíblia. Né, expor as Escrituras do Gênesis até o Apocalipse. Disso eu não tenho a menor dúvida. E acho que isso é básico. Todavia, nós precisamos tratar também de doutrinas fundamentais à fé cristã. Né? Acho que começa-se com essa exposição, com esse background, com essa explanação maior, mas trata-se também de questões doutrinárias, porque o que a gente vê hoje no evangelicalismo brasileiro é que os nossos membros de nossas igrejas, eles não sabem explicar doutrinas como salvação pela graça. Eles não sabem explicar a salvação pela fé em Cristo Jesus, né? A gente vê hoje em dia o evangelicalismo pregando um evangelho meritório, ou seja, é o mérito, é o que você faz, é o que você deixa de fazer. Por quê? Porque efetivamente nós deixamos de tratar de algumas questões. O problema, muitas das vezes, é que essas questões não são tratadas porque os nossos pastores são muito fracos. Se os pastores são fracos, quiçá então os professores que estão debaixo deles. Eles não receberam formação suficiente ou capacitação suficiente para que possam lidar com esses alunos. Então, automaticamente, a gente tem uma igreja superficial, uma igreja muito rasa. Então, isso é fundamental. Eu sou adepto, por exemplo, da pregação expositiva. Eu creio que a melhor forma de pregação de um pastor é expositivamente. Ou seja, ele pega um livro da Bíblia, suponhamos, Gênesis, ele vai pregar do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 50. Ele vai pregar todos os 50 capítulos, versículo por versículo. Isso contribui, não está na escola bíblica, mas isso contribui para entendimento e conhecimento das Escrituras por parte daquele que ouve. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje os nossos cultos são fracos, nós vivemos hoje numa supervalorização da música, né? O povo canta, mas não espanta seus males, o povo quer tchá, mas não quer a Bíblia, né? As nossas mensagens são fraquíssimas, cheias de refrões, né? Ou de chavões, né? Você não é cauda, você é cabeça, você é vencedor, essa maldita teologia da prosperidade, maldita. De outro lado, esse maldito liberalismo teológico, maldito que diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, de que ela contém a palavra. É maldito mesmo, né? E isso tem feito com que as nossas estruturas sejam minadas. Então, a gente vê o nosso povo, né? E as nossas ovelhas são ovelhas. Estão sendo levadas por conceitos antagônicos e opostos às Escrituras. Então a gente precisa rever mesmo, pregar a Bíblia mesmo, trazer respostas mesmo, porque eu acredito que agindo assim a gente pode fazer diferença na sociedade. E também é o seguinte, para trabalhar a Bíblia inteira num currículo de escola bíblica, eu fiz uma comparação de currículos de várias denominações e levaria-se em torno, assim, para estudar no padrão chamado trimestre, né? Levaria em torno de 24 anos. Impressionante. Nossa, é verdade. Então, a escola bíblica é um projeto de longo alcance. É um projeto de longo alcance. Não adianta pensar num currículo de 6 anos, 8 anos, assim, que ele vem e repete, que você tem pessoas que estão ficando 15, 20, 30 anos numa igreja e elas gostariam de realmente estudar a Bíblia inteira. Mas sabe qual é o problema, pastor? Que nós não queremos isso? Porque nós nos tornamos pragmáticos demais. A gente acha que o que funciona é o pragmatismo, né? Então, a sociedade, ela quer essa resposta de bate-pronto. Por exemplo, você vê Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones estudou com a igreja dele o livro de Efésios, sabe quanto tempo? 10 anos. E
o que se transformou a igreja dele e o legado que isso trouxe para o mundo. Na verdade, é aquilo que vocês já falaram, né? Quer dizer, talvez a linha de conteúdo ela vai depender um pouco dos objetivos Mas é que claro. se Que quer para o aquele momento dentro daquela da igreja, igreja. para o desenvolvimento daquela E aí igreja. está a teologia Porque, em base. exatamente, é o conteúdo, é a informação, é E a pra- educação que vai E para muita gente não é embasar essa interessante questão. ensinar determinadas coisas, não, sabe? Porque quando você ensina determinadas É coisas... verdade, pastor. Esse é o parâmetro que a gente tem na educação como um Não, todo, né? Educar exatamente, as né? pessoas, abre Vamos a deixar mente. A um Bíblia pouco nos na ignorância, ensina. fechar A Bíblia os olhos, nos ensina porque isso, né? A gente o tem que ser comando poder transformado comandar melhor. pela mente, pelo conhecimento que a É, gente e tem. pra E piorar a também questão- nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Pelo ouvir. E ouvir Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Queridos, eu preciso parar. Eu preciso dar um intervalo, Tá bom, né? tá bom. Porque a gente já estourou o nosso tempo, mas é assim mesmo. Mas eu vou dar uma paradinha e a gente volta já já. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí, gente, parece simples, mas não é nada simples, né? O tema escola tem bíblica é um tema complexo, um tema difícil. Talvez por isso, muitas vezes, as igrejas estejam deixando um pouquinho, não querem entrar nessa complexidade, mas o ensino da palavra ele é fundamental. E a gente percebe que é como no governo, né? O líder maior, no caso o pastor, ele é efetivamente o responsável Claro. pelo nível de ensino Claro. que a igreja vai ter, pelo tom que a escola bíblica vai ter. Ele vai também colocar essa direção. Ele dá a visão à porque igreja, ele né? Dá a Ele dá a visão, dá o norte. E isso vai ajudar a dar consistência àquele conteúdo. Sabe de uma coisa que eu acho que minou um pouco a escola bíblica? Eu não estou dizendo que seja ruim, pelo contrário. Eu acho que é até positivo, mas eu acho que a ênfase nos grupos caseiros, nos grupos pequenos, nas Sim, células, é verdade, nas pastor. casas, diminuiu a participação das pessoas. Contudo, os grupos caseiros não conseguem, em hipótese alguma, preencher Suprir aquilo que a essa escola necessidade bíblica da escola bíblica. pode preencher e deve preencher. Então, hoje a gente vê a quantidade enorme de igrejas que funcionam em células, em grupos pequenos. Acho interessante, algumas outras não, né? Acho interessante esse trabalho nas casas, até porque consolida e solidifica algumas perspectivas, mas ela não preenche o ensino. Né? Então, o fato da gente não ter isso contribui para que nós tenhamos membros nas nossas igrejas que são levados por Ventos de doutrina. Uma estatística que eu fiquei sabendo, pastor, no Rio de Janeiro, nós temos 600 mil pessoas que trocam de igreja a cada 6 meses. Tem uma igreja flutuante aí. Exatamente. Né? Uma igreja flutuante. E existe E aí, um também que né? está sem igreja, né? São Agora, cristãos que não frequentam a igreja. essa questão do pequeno grupo, o pequeno grupo ele poderia ser potencializado para cumprir currículo. Sim. Sim. Ele poderia. O problema é que a maior parte das igrejas, o pequeno grupo ele é mais de convivência. Isso, não é de ensino. É para convivência. Ou de Aí- reprodução A da mensagem visão. do domingo. Né? Exatamente. Então, Ele não esse tem é essa visão de ensino. Essa é uma questão. Agora, quando você disse que realmente depende da cabeça, que é ter a visão, a média, eu não tenho dados assim de pesquisas e tudo, mas pela vivência, eu fui professor de seminário por mais de 20 anos, muitos ex-alunos por aí, e eu percebo o seguinte, que a rotatividade de pastores nas chamadas igrejas históricas, a rotatividade é muito grande. É coisa assim de 2 a 3 anos no máximo. Então, o que está acontecendo? Muitos pastores não estão assumindo compromisso a longo prazo com a igreja local. Então, eles não têm um projeto de escola bíblica a longo prazo. São geralmente projetos tampões, né? E também o método de eleição de um professor para a escola bíblica para aquele ano seguinte, ele também não assume um projeto de longo prazo com Pois alunos. é, isso que eu tenho dificuldade em E aí entender. tem sabe? uma Ele não coisa- assume. Porque, assim, Ele- não questionando essa questão do método, do sistema de governo de cada igreja, mas eu tenho uma filosofia seguinte, cada macaco no seu galho. Então, vou usar a expressão nordestina aqui. O cabra
quer ser professor, mas ele não tem conteúdo, não tem formação e ele não quer estudar, né, pastor Renato? Não quer estudar. Na minha cabeça é difícil. Infelizmente, aqui no Brasil ainda tem um conceito assim. Eu gosto de criança, então eu posso ser professora primária, por exemplo, né? do ensino, professora de crianças. Eu tenho uma afinidade com pessoas, etc. Eu posso ser professor, né? A escolha do professor, a decisão do professor, ela é uma decisão super importante. Tem que ser bem escolhido. O senhor estava falando dessa questão dos pequenos grupos. Na nossa igreja, durante muito tempo, meu pastor Vitor Manuel Valente, ele tinha um foco como expansão da igreja, a questão dos pequenos grupos, né? A gente começou um trabalho de pequenos grupos e, efetivamente, a escola bíblica no início, não pela questão da orientação principal, mas no início dos pequenos grupos a escola bíblica degringolou. Por quê? Isso, as pessoas consideravam que elas já estavam estudando a palavra nos pequenos grupos e isso começou a prejudicar realmente o conceito principal. Depois, sob direção exatamente dele e uma definição clara de que os pequenos grupos não eram fórum de estudo bíblico. Eles eram fórum de comunhão, de expansão da igreja, essa questão toda, mas o fórum principal seria realmente a escola bíblica, para tentar trazer, até porque cada pessoa que conduz um grupo, um pequeno grupo, na verdade, como é que está a capacitação A gente tem um fator dele? também complicado, por exemplo, no Brasil. Nós somos uma nação em que se acostumou a ter 2 cultos, domingo de manhã e domingo à noite. Por exemplo, como era o conceito americano e como é ainda. Quando não tem até mais de um, né? Exatamente. O culto americano, ele começava às 11 horas da manhã no passado, não era porque os caras achavam esse horário legal, né? Porque os fazendeiros, eles precisavam pegar os ruralistas, precisavam pegar suas carroças, seus cavalos e ir em direção até a igreja e depois eles voltavam e chegavam em casa às 4 horas da tarde. Por isso eles tinham um. Então a gente tem 2 cultos e isso rouba tempo para muita coisa. Acho que, não estou querendo absolutizar isso, mas eu acho que em alguns contextos, alguns lugares, a gente precisa refletir de fato se vale a pena ter 2. Né? Se a gente não pode trabalhar com uma outra perspectiva, né? Inserindo na cultura. Por exemplo, eu olho às vezes, eu moro em Niterói e minha igreja fica num bairro oceânico. Verão, eu vou te dizer uma coisa, né? É uma dificuldade. Né? Mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, que embora a gente mantenha aquele padrão de 2 cultos no domingo e um no meio de semana, mas as pessoas estão escolhendo um dos 3. Estão escolhendo um dos 3. Então isso aí não é exatamente um problema. Mas eu acho que tendo até 3 cultos, tem o horário da escola bíblica, né? Geralmente. Não, tem um horário. Tem que se guardar esse horário. Tem que se guardar, né? Agora, esse horário. Pegando aí o que você não pode exigir é o cara estar em todos. Não tem como. Geralmente as pessoas estão escolhendo um dos. Agora, se escolhesse uma das celebrações ou um dos cultos e escolhesse um grupo de estudo bíblico, seria maravilhoso. Perfeito. É uma proposta aí, é uma ideia, né, de um formato que pode ajudar bastante. Queridos, eu queria ainda abordar com vocês um pouquinho essa questão mesmo da capacitação e formação dos professores de escola bíblica. Mas antes de eu conversar com vocês sobre isso, eu tenho um recadinho para o nosso telespectador. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. É isso aí.
Vamos falar então sobre a questão da nossa capacitação dos nossos docentes da escola bíblica. Quem deve ser o docente da escola bíblica? Como lidar com essa questão quando, na maioria das vezes, ele é um voluntário? É aquele que simplesmente diz, olha, eu gosto de ser professor da escola bíblica, eu quero ser professor. Como lidar com essa questão? Eu vou falar da minha prática. Quando eu recebi os voluntários no Ministério Infantil, eu quero trabalhar com criança. Eu sentava, conversava com eles, sabia, você gosta de quê, fazer o quê? Mas eles teriam que passar por todo, olha, então você começa na recepção, você vai conhecer as crianças, os professores, nunca direto na sala de aula, né? Agora então você vai ser auxiliar do professor. E nesse intermediário de tempo, capacitação direto. Né? Tem sempre, uma escola bíblica tem que ter capacitação constante, toda semana. Ó, você não pode vir nesse treinamento, mas você vem daqui a 15 dias porque ele vai repetir. Então, esses treinamentos, eles são constantes, ele tem que ser 2, 3 vezes por mês, porque quem não vem num, vem no outro, porque de outra forma não funciona, sem capacitar os professores, né? A gente não consegue exigir que eles tenham conhecimento que a gente gostaria que tivesse. Claro. Questão de recursos didáticos, claro, né, conhecimento bíblico, eles têm que construir o conhecimento bíblico também. Né, à medida em que vão trabalhando, crescendo, você não tem um professor pronto. Nem em conhecimento bíblico, nem em recursos didáticos, conhecimento do aluno. A igreja tem que ter um programa constante de capacitação. Na área infantil, o que eu tenho observado, né, ao longo da minha vida aí com a igreja, é que normalmente o corpo de voluntários da área infantil, normalmente é formado pelos pais. Nem sempre. Às vezes tem acontecido isso. Mas vamos pensar também no todo, né? Não só na área infantil, mas na capacitação, na participação. Eu via lá na igreja que a maioria dos professores seculares, não vou dar aula não, porque eu já dou aula a semana inteira. Essa é uma questão. Que os professores ficam sentados, então vêm os voluntários que não estão preparados. Como é que o pessoal vai dar aula se não ama a palavra de Deus? A questão é a seguinte, a gente está com um evangelho muito pragmático. O que a gente precisa fazer, os professores, a igreja é aquilo que o pastor é. Sim. Se o pastor é alguém que ama as Escrituras, valoriza as Escrituras, prega as Escrituras, automaticamente aqueles que estão sobre ele o farão, agirá da mesma maneira, exemplo. Da mesma forma. Mas não basta somente isso, tem que trazer para os caras discipulado e treinamento. Então, o discipulado, aquilo que o pastor quer que aconteça na sua escola dominical, ele precisa investir, ele pessoalmente com professores, dedicando tempo, estudo, ensino, supervisionando, ajudando a aplicar o conteúdo da aula, porque às vezes o cara recebe a revista ou recebe seja lá o que for, e ele não sabe o que é aquilo, né? O professor ele tem que sempre saber mais do que a revista, e muitos não sabem mais do que a revista. Mas por que não sabem? Porque não estão sendo qualificados e não estão sendo trabalhados efetivamente pelos seus pastores. Então, isso precisa ser feito. Agora, não é uma coisa simples, não é dizendo, vamos fazer isso amanhã. É um projeto longo, né? Sim. E como é que o cara vai desenvolver um projeto longo se ele sabe que vai ficar 2 anos numa igreja, né? Não tem como. Então a gente precisa rever uma série de conceitos, uma série de valores. E a igreja precisa entender também que se ela quer ser bem sucedida no seu ministério, no ministério local onde ela está plantada, ela precisa ter um pastor que vai dedicar tempo para aquilo dali, que vai servir aquilo dali, que vai servir a igreja. Né? Essa coisa porque o cristianismo é o gosto do freguês, né? Não, esse pastor aqui eu não gosto muito dele, eu vou trocar, e a gente vai trocando, né? A gente vai mudando as coisas. Esse relativismo é muito perigoso, é muito complicado. Não é simplista, Celeste. Não é um problema. Eu acho que a gente vive uma crise grave. Grave. E não se resolve com questões simples. A gente precisa trabalhar a médio e longo prazo para que possa reverter essa situação. Perfeito. E a gente traz esse assunto aqui, debate escola bíblica, o ensino bíblico da palavra, com a certeza absoluta de que, assim como para o crescimento, desenvolvimento de qualquer país, a educação é fundamental. Também nas nossas igrejas, também para o nosso desenvolvimento como cristãos, como pessoas firmes na palavra, o ensino bíblico ele é fundamental. E a escola bíblica é um fórum importantíssimo
para que isso possa ser desenvolvido. verdade. Ensina o menino no caminho que deve andar. né? E até Até quando quando crescer, envelhecer, ele não nunca disso. vai se desviar desse caminho. O adulto também precisa ser ensinado. Não é isso? É. Vamos para o nosso último intervalo e voltamos já já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Cabeça para cima, trabalhando com você e fazendo você refletir sobre a importância do ensino bíblico com os nossos convidados aqui especiais. Eu acho que o programa foi ótimo, o nível de debate da gente hoje aqui. E a gente estourou tantos outros tempos que eu só tenho agora como dizer muitíssimo obrigada a cada um de vocês por permitir a gente ter aqui esse tempo de reflexão. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês e sempre que a gente puder, estejam aqui conosco. Obrigadíssima a cada um de vocês. Obrigada a você também que participou conosco aí em casa. E olha lá, participa da Escola Bíblica. É assim que você vai se fortalecer na sua fé. Terminamos o programa com boa música e a música do Douglas de Oliveira. Paz. Quando a voz se cala, sem ter forças pra clamar, um grito da alma nos obriga a chorar. Tento me ajoelhar pra falar com meu Senhor. Sinto um peso em meus ombros. Oh meu Deus, tudo acabou. Eu perdi tudo que eu tinha nessa vida. Eu tentei de qualquer jeito uma saída. Como fez com Jó, devolve em dobro tudo que eu tinha. Minha saúde, minha alegria. Retira de uma vez a dor do coração. Como fez com Sara, pensava que não ia engravidar. O teu Isaac hoje vai chegar. Um milagre que desejas, só Deus quem faz, quem faz. Eu perdi tudo que eu tinha nessa vida.